Agradeço a todos a presença virtual, mas é sempre bem-vinda. Eu confesso que a primeira experiência que tive webinar em junho foi muito interessante, mas realmente é diferente. Nós estamos habituados a dar aulas com os alunos, não é, à nossa frente, e ter feedback aqui não se passa, não é diferente, mas é mais uma experiência e gostei bastante e agradeço a oportunidade e agradeço uma vez mais ao WebQDA o convite, também para de alguma forma sistematizar alguma investigação que eu tenho vindo a fazer nesta área. Como eu estava a dizer então, o título da comunicação é Codificação de Dados Visuais, uso de imagens como exemplo. Eu no primeiro webinar digamos que já fiz aqui uma aproximação aos elementos visuais. Posso dizer que da minha parte há aqui uma sistematização de alguns elementos que eu trouxe no webinar, portanto uma continuidade, já faço aqui, porque entretanto também já comecei, já estou a ler alguns livros nesta área dos métodos de análise de dados visuais e também de métodos e técnicas de análise de dados visuais, e é uma forma também de eu sistematizar alguma pesquisa e investigação que tenho vindo a fazer, e é uma oportunidade também este webinar para o fazer. Aqui o que eu venho essencialmente mostrar, e já vou passar a mostrar um breve sumário da apresentação. Eu penso cumprir e quero cumprir mais ou menos 1 hora, não é? Sensivelmente 1 hora, contar um pouco antes para também deixar algum tempo para algumas questões e naturalmente também total disponibilidade para depois continuar a trocar alguns e-mails e até informação e tudo o que eu tiver disponível que possa ser útil, tenho todo o gosto em partilhar. Aqui eu começo um bocadinho com estas duas ideias de Jean Berger, que na sua obra, no seu ensaio Ways of Seeing, dizia exatamente que seeing comes before words and establish our place in the surrounding. E, por outro lado, Sónia, eu peço só desculpa aqui exatamente, eu tinha aqui as pessoas, tinha aqui a imagem das pessoas e não conseguia ler, mas já está bem. E tenho aqui outro segundo pensamento também de Jean Berger que refere que a fundamental connection between visualization and the human existence of being in the world, ou seja, há uma conexão muito próxima entre aquilo que é a visualização e a existência do ser humano. São só duas ideias que de alguma forma também vão disputar aqui a importância do dado visual e do que ele pode acrescentar à investigação, nomeadamente à investigação em ciências sociais, e em particular aqui o trabalho que eu tenho vindo a fazer na área do turismo, que é a minha área de formação. O sumário é muito breve. Primeiramente, eu acho sempre importante, e aqui também referir, que vou fazer aqui só uma primeira reflexão sobre o fenómeno visual, de uma forma muito breve, naturalmente, nem o tempo permite isso, mas porque é que hoje em dia a imagem é tão importante também na investigação, não só na sociedade, não é, no nosso dia-a-dia, mas também em ciência e no conhecimento. Portanto, só aqui o primeiro aspecto que está relacionado com este primeiro tópico, o fenómeno visual, economia das experiências, cultura visual. Depois passar então um pouco para uma organização do pensamento que vai continuar da minha parte, não é? Como eu referi também, estou ainda numa fase um pouco exploratória e sobretudo de arrumação de ideias, sobre investigação em métodos e dados visuais. Eu gostaria aqui de distinguir um pouco, e é aquilo que eu também retiro de alguns contributos de alguns autores com obras na área dos métodos e dados visuais, que nós podemos olhar para o elemento visual desta forma, como método, mas também como dado visual. E eu vou falar um pouco neste segundo tópico. Depois também aqui como terceiro tópico, a análise de dados visuais, o modelo conceptual de Rose, Gillian Rose, uma geógrafa cultural que dá aulas na Open University, mas muito recentemente li no blog dela que ela parece que já mudou de universidade, é só uma curiosidade, mas que realmente tive contacto aqui com o seu livro Visual Methodologies, que estará depois nas referências, An Introduction to Researching with Visual Materials, e Gillian Rose dá-nos, de alguma forma, também foi o meu primeiro contacto com o modelo conceptual, que achei bastante interessante e que pode ajudar aqui, e o propósito é exatamente ajudar na análise do dado visual. Vou falar um pouco sobre o modelo, naturalmente sem aprofundar muito,
mas o objetivo também é aqui lançar aqui algumas ideias, e ficarei muito contente se o fizer, alguns pensamentos sobre esta área para que depois cada um naturalmente possa explorar e podemos também continuar a conversar, mesmo que virtualmente, sobre este assunto. Por último, a análise de conteúdo. Sónia, penso que está-me a ouvir? Está? Sim, só para ter algum feedback? Está. Sim, Ana, sim, perfeitamente. Está bem assim. Perfeitamente, Depois, sim. por último, juntei ali com aquela chaveta só a análise de conteúdo como meta-análise de dados visuais. O que eu fiz, e posso dizer que é uma análise, posso dizer um pouco, é uma análise simples do dado visual, não é? Portanto, eu vou transmitir exatamente isso, usei como método e técnica, portanto, a análise de conteúdo, método ou técnica, não vou agora, portanto, entrar na discussão, portanto, é método porque é uma metodologia, mas também é essencialmente uma técnica, a análise de conteúdo, e o que eu fiz foi utilizar a análise de conteúdo para fazer aqui uma análise dos meus dados visuais e vou partilhar então o que fiz na tese de doutoramento e depois, ao mesmo tempo que vou... Ao fim e ao cabo, são 4 passos que eu identifiquei aqui na análise de conteúdo e, ao mesmo tempo que identifico os passos, vou também logo exemplificar. Na altura até estava a pensar primeiro mostrar os passos e depois a exemplificação, mas vou fazer ao mesmo tempo que penso que pode ter melhor resultado. Então eu começo aqui com algumas figurinhas interessantes, agradáveis, sabe sempre ver os emoji e pronto, e quando eu estava a fazer esta apresentação, não foi há muito tempo que eu vi o filme, que todos convido a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver este filme sobre os emoji e pronto, e os emoji é de facto algo que nos faz pensar de como a imagem é importante, não é? E aquilo que é o elemento pictográfico é tão importante nos dias de hoje e de facto isto faz-me lembrar um pouco o pensamento do autor, do Sr. Rolf Jason, que na sua obra de 1999, The Dream Society, dizia exatamente que a informação, nós vamos passar por uma era, por uma sociedade de sonhos e de valores, dizia ele, em que a tecnologia vai continuar naturalmente, mas vamos caminhar cada vez mais para a necessidade de valores, de emoções, de sensações. E então, de facto, os emojis transmitem exatamente isso, como nós temos necessidade de transmitir emoções, sensações, através da tecnologia. E nós temos o exemplo do Facebook, não é? Que já não chega o gosto, já temos do coração, não é? Em que queremos mesmo mostrar que ficamos contentes e que amamos aquilo que lemos. Portanto, os emojis é sempre uma figura interessante, é o fenómeno dos emojis, é pictorial, portanto a imagem está sempre presente, foi só aqui para iniciar um pouco esta apresentação, transmite-nos emoções, sensações, sentimentos, é uma forma de comunicação, tem a ver com contextos, com momentos, e então temos aqui esta junção entre as emoções e o ícone, que deu origem então aos emoticons. O nome deste senhor japonês foi de facto eu na área das tecnologias e da informática, o senhor Kurita, que na década de 90, portanto, iniciou o fenómeno dos emoji no Japão. Hoje em dia já temos uma enciclopédia, que é a Emojipédia, que eu devo dizer que fiquei a conhecer quando eu estava a preparar esta comunicação. Basta nós dizermos o que é que queremos, que sensação, que emoção é que queremos e aparece-nos exatamente o emoji que pretendemos. Portanto, é a Emojipédia. Foi só aqui também, de alguma forma, para introduzir o tema das imagens. Alguns pontos de partida. Só aqui Aires, que afirma que qualquer atividade científica se enquadra num conjunto de coordenadas espacio-temporais e socio-históricas que condicionam as opções metodológicas, e é isso que se está a passar nos dias de hoje. Estamos num período de afirmação também do dado visual, que tem que ser reconhecido e valorizado, e estamos numa fase também de transição, de mudança até de paradigma do ponto de vista da ciência, de valorizar cada vez mais o elemento visual a nível científico, e para isso também é preciso um caminho, e é uma opção metodológica que nos dias de hoje nós estamos a ter, com cada vez mais conhecimento produzido com base no elemento visual, e exatamente isto ocorre porque as coordenadas espacio-temporais e socio-históricas são as de hoje, não é? Nós vivemos num tempo e num mundo que não tem fronteiras e que estamos em todo lado quando queremos estar
quando assim o queremos, e depois também ao mesmo tempo a noção do tempo, não é? Tudo é muito rápido e tudo corre a uma velocidade brutal, portanto, e a imagem é reflexo disso, não é por acaso que nós hoje em dia temos exatamente, e vou falar de uma forma muito breve, algo que eu também gostaria de explorar e tenho a intenção de explorar, que é, portanto, já são universos da análise da imagem digital, com projetos já como o do Lev Manovich, que tem um projeto que, de facto, de análise de imagem digital, que tem analisado imagens, nomeadamente do Instagram, e já analisou cerca de 16 milhões de imagens. Portanto, nós estamos a passar aqui já para uma outra fase até da análise da imagem, que é a análise digital e a análise das imagens a nível tecnológico. Depois a professora Alarcão, que afirma que vários dilemas se colocam aos jovens investigadores, nomeadamente àqueles que pesquisam nas áreas das ciências sociais e humanas. Eu achei este pensamento bastante interessante, porque refere a professora que estas situações dilemáticas não se devem atribuir apenas à falta de maturidade dos pesquisadores, que é sempre agradável ler isto, não é apenas à falta de maturidade, mas sobretudo à natureza do campo em estudo, e muitas vezes de difícil e formalizada estruturação. E o elemento visual é reflexo exatamente disso. No meu caso, no meu exemplo, eu usei o dado visual como forma também de me ajudar a perceber um determinado fenómeno, que eu já vou explicar um pouco, e de facto acrescentou, eu utilizei o dado visual como complemento à análise textual, ao dado textual. Depois a professora Minaio também, que tem aqui um outro pensamento que serve também a um importante ponto de partida para esta reflexão. Nunca poderemos esquecer que as teorias e os métodos têm a ver com a realidade do mundo, eu também já falei um pouco sobre isso, e exatamente por isso é que estamos a assistir também aqui ao crescimento e de alguma forma também crescimento e também afirmação do método e do dado visual nas ciências sociais e não só, também não foi utilizado naturalmente na área da educação, da saúde, com bastante frequência. Também aqui o sociólogo alemão George Simmel, que na sua obra refere que de facto foi um sociólogo que deu bastante importância, portanto, sociólogo no final do século XX, peço desculpa, do século XIX, inícios do século XX, que referiu que of the special sense organs, the eye has a uniquely sociological function. Digamos que chamou a atenção para a importância daquilo que é o contacto ocular e como nós comunicamos uns com os outros através do contacto ocular e das expressões e da comunicação não verbal, comunicação e expressão corporal que todos nós temos e a forma como comunicamos uns com os outros e como isso é importante em sociedade. Depois também estes dois autores, Ball e Smith, que referem que the enormous significance of the visual mode, portanto este modo visual tem cada vez mais importância na vida social. Banks também é uma outra obra que eu vou deixar também como referência importante relativamente à análise visual, que refere que um estudo a study of images, or one that incorporates images in the creation or collection of data, might reveal some sociological insight that is not accessible by any other forms. Portanto, o dado visual tem esta característica de revelar muitas das vezes perspectivas, ideias, conhecimento que não é palpável, não é tangível, não é imediato, como por exemplo uma análise textual. E por último, a professora Gillian Rose, que na última edição, na quarta edição do seu livro, 2016, diz exatamente que the value of visual research methods is usually claimed to be revelatory, that is, images can show things that other form of analysis cannot. Portanto, as imagens têm esta grande vantagem de revelar aqui algo mais que outras formas de análise não são capazes de fazer. Portanto, temos então aqui a fenómeno visual, a economia das experiências e cultura visual. Isto são três grandes ideias, não é? Cada uma dava perfeitamente para trabalhos e teses de doutoramento em cada uma destas áreas. Mas, de facto, portanto, a área da economia, e esta primeira ideia que está aqui, uma economia, nós vivemos hoje uma economia baseada com base nas experiências, nas emoções. Portanto, o Sr. Pani Gilmore, na sua obra The Experience Economy, em 99, mostra
exato, não é? Nós temos hoje em dia uma economia que vive em torno de imagens, uma economia visual e uma economia baseada na experiência, ou seja, hoje em dia nós consumidores estamos dispostos a pagar não só pelo produto em si, não é? Por tomar um café, e o Starbucks é uma marca que mostra exatamente muito bem isso, não é só o café em si, mas é muito mais do que o café, é a experiência, é o momento, é a ideia de entrar numa Starbucks e podemos, por exemplo, ter o nosso nome escrito num recipiente, numa caneca de café, no momento em que o estamos a beber. Portanto, nós vivemos numa economia das experiências e aqui a imagem, de facto, ganha preponderância, porque a experiência significa que os nossos 5 sentidos estão a ser permanentemente estimulados e, digamos que a visão aqui como um dos principais, o principal sentido, aquilo que é mais estimulado, se bem que sempre complementado com os restantes 4. Depois também uma cultura visual, portanto aqui uma área também extremamente importante, que está em todo lado, não é? Esta ideia do Mirzoeff, que na sua obra, eu estou só aqui a ver para não me enganar, An Introduction to Visual Culture, diz que exatamente nós estamos numa cultura visual que está em todo lado e em lado nenhum. E esta é uma ideia muito interessante, porque por um lado está em todo lado, ou seja, nós hoje em dia temos as redes sociais, nomeadamente com o aparecimento da tecnologia, e sobretudo aqui as redes sociais, portanto nós temos a imagem que está em todo lado, no Instagram, no Facebook, no Flickr, quer dizer, nós somos invadidos entre aspas, não é? Utilizando aqui uma expressão que eu já vou mostrar aqui de uma autora mais à frente, está em todo lado, mas ao mesmo tempo parece que não está em lado nenhum, porque o que Mirzoeff refere é que nós hoje em dia, quer dizer, nós temos uma mistura, nós temos, por um lado temos a tecnologia, mas por outro lado temos os mass media, que também veicula imagens, mas parece que está tudo se funde, e então parece que a imagem não está em lado nenhum, porque às vezes não conseguimos definir muito bem as fronteiras entre um instrumento de difusão da imagem e outro, e isto é interessante em termos de análise de imagens e é por isso que o modelo de Rose, que eu vou explicar um pouco mais à frente, ajuda-nos um pouco a sistematizar, olhar para uma imagem e perceber como é que a podemos analisar. Depois esta ideia também de pictorial turn, portanto estamos numa mudança e Mitchell explora muito bem esta ideia, não é? Que estamos numa área de uma viragem, pictorial turn, que a revolução digital criou a denominada pictorial turn. Exatamente, hoje em dia nós falamos, por exemplo, em fazer análise de conteúdo de imagens, que é aquilo que eu fiz na tese de doutoramento, mas, como eu falava há pouco, nós já estamos mais na era do digital analytics, ou seja, já estamos a passar para a inteligência artificial, para a análise de imagens, e estamos a falar em grandes quantidades de imagens, como o projeto do senhor russo, portanto, que dá aulas em Nova Iorque, o professor Lev Manovich, que eu já falei há pouco, que exatamente esta figura que está no centro aliás, ele tem um livro muito interessante sobre o trabalho que está a desenvolver, gratuito, ele disponibiliza isso no seu website e também no seu blog, salvo erro. Eu também vou colocar a referência no final. Depois, esta ideia que estamos perante The New Global Aesthetics, esta ideia de Manovich exatamente Manovich, é muito interessante, não é? Porque ele fala que nós estamos perante aqui um novo conceito de estética, a New Global Estética e Aesthetics. Isto vem muito da área dos jogos, não é? Portanto, os videogames quase que criam aqui uma noção de estética global e ele explora exatamente essa ideia. Depois também tem aqui algumas ideias aqui que rondam, não é? Que envolvem aqui aquilo que eu estive a discutir. Vision is never singular, but involves all senses and modes of psychology. Isto é importante em termos de análise de imagem, não propriamente aquilo que eu fiz, porque eu fiz uma análise de conteúdo, eu fiz uma análise descritiva de imagens, não utilizei outros métodos e técnicas de análise, nomeadamente ao nível da semiótica, portanto, em que fazem, e da semiótica até social também, em que já há uma análise de imagem e aquilo que é feito na área da sociologia, da antropologia, não é? Portanto, a história do elemento da utilização do elemento visual vem exatamente, sobretudo, da antropologia em primeiro lugar e depois da sociologia, portanto, é uma análise de imagem descritiva, em que utiliza a análise de conteúdo, mas de facto quando nós
estamos a olhar para uma imagem, mais ao nível de um enfoque mais sociológico, antropológico, é muito mais do que aquilo que estamos a ver, portanto não é apenas uma análise composicional da imagem, daquilo que eu estou a ver, mas sobretudo um contexto que a envolve, de uma época, de um momento que é depois preciso analisar. E depois também esta ideia aqui de Mitchell, de visual construction of the social field. Eu acho esta ideia muito interessante porque ele fala exatamente, é uma construção visual do campo social. E é aquilo que nós estamos a assistir exatamente hoje com o elemento visual, não é? Uma construção visual do campo social. Por último também dizer aqui, com o contributo também de Haraway, que nos diz que a visão é sempre, eu peço desculpa, estou aqui com dificuldade de ler, e então já mostrei aqui no slide, mas que a visão significa sempre ter um poder, não é? Quando nós vemos alguma coisa, temos um poder que estamos a usá-lo de alguma forma, portanto, e daí era também ter trabalhado o conceito de conhecimento localizado. Para ela, todo o conhecimento é sempre localizado, aquilo que ela designa de situated knowledge, ou seja, é sempre uma perspectiva, é sempre uma parcial perspectiva sobre o fenómeno que estamos a analisar. Eu acho interessante este pensamento, porque exatamente no caso do trabalho, do exemplo que eu trago, o elemento visual foi mais uma perspectiva sobre o fenómeno em estudo, portanto, daí esta ideia de acrescentar outra perspectiva. O elemento visual pode acrescentar múltiplas perspectivas em relação ao fenómeno em estudo. Avançando então só aqui também relativamente ao paradoxo e mais esta ideia, eu tenho aqui só estas duas imagens destes dois livros, porque também é importante também deixar aqui algumas referências. Martine Joly, com a introdução à análise de imagem e depois também com esta sua obra, a imagem e sua interpretação. Portanto, hoje em dia nós vivemos então neste paradoxo atual. A imagem prolifera, é omnipresente, entrou nas nossas vidas, é parte dela, mas isso significa mais conhecimento, mais informação, só isto daria para outro webinar. Mas de facto há esta questão, não é? Significa mais discernimento sobre a nossa realidade e pronto, e nós poderíamos aqui começar exatamente a falar sobre aquilo que é o fenómeno hoje em dia do Facebook, não é? Significa que nós, com o Facebook, e quem diz Facebook diz outras redes sociais, YouTube, mais ao nível da imagem em movimento, não é? Dinâmica. Mas será que nós com isso significa estarmos mais informados? É um assunto extremamente interessante, não é? Tudo depende do olhar e da forma como nós utilizamos exatamente estas ferramentas. Martine Joly diz então que a imagem é invasora, não é? Nesta sua obra de introdução à análise da imagem, ela refere que a imagem é invasora, é omnipresente, anunciada, comentada, ondulada, vilipendiada pelos próprios mídia. Eu só aqui trouxe esta ideia também que está de Abrantes, em que encontrei num artigo muito interessante de Abrantes, portanto um autor português, mas também Paulo Virilo e Cláudia Gianetti, nesta sua obra Ecologia da Imagem e dos Mídias, referem que nós estamos a passar por uma ecologia da imagem, ou seja, o que estes autores referem é que tal como existe a ecologia do ambiente, não é? Que a ecologia e esta área, não é, que permite e que estuda naturalmente a relação entre o homem e o meio ambiente, nós também precisamos de uma ecologia da imagem nos tempos que correm. Precisamos de, por exemplo, até ao nível das escolas, porque não é? Exatamente começar a educar os nossos jovens para aquilo que é a imagem e como usá-la e como analisá-la e como retirar conhecimento dessa mesma imagem. Portanto, daí esta ideia de visual experience ou visual literacy. De facto, se calhar caminhamos para uma nova iliteracia, não é? Iliteracia que é olhar para uma imagem, mas também retirar pouca informação dessa mesma imagem, também é uma forma de iliteracia. Depois aqui esta ideia de novas inteligências, decorrem novas experiências e temos aqui esta inteligência da análise visual. Por outro lado, aqui também, Cláudia Gianetti, nesta obra que eu tenho aqui a imagem no meio, Ecologia da Imagem e dos Mídia, refere que a imagem é uma omnipresença que põe em perigo a liberdade da consciência. Portanto, isto daria aqui também, seria aqui uma área bastante interessante. A investigação em métodos e dados visuais. Portanto, os Visual Research Methods, eu só coloco aqui em inglês também, porque às vezes em termos de pesquisa também ajuda bastante. Só partilhar convosco aqui esta edição especial,
que resulta da quarta Conferência Internacional on Visual Methods, em 2015, eu tenho posto aqui a referência. Por exemplo, aliás, eu estive a ver, esta última conferência foi agora em 2017, em agosto, em Singapura, e agora até estou, mas ainda não consegui encontrar informação onde será a próxima Conferência Internacional de Visual Methods. Portanto, nós temos aqui já conferências, jornais, livros, encontros científicos e publicações científicas dedicadas ao elemento visual. Tenho aqui 6 ideias, muito rapidamente, que nos enquadram aqui esta área dos métodos e dados visuais. A utilização de métodos visuais permite visualizar as dimensões intangíveis da atividade humana. Por outro lado, a utilização de materiais visuais pode encorajar os participantes a envolverem-se na investigação de forma mais criativa, e aqui é um outro universo que é exatamente aquilo que eu vou explicar um pouco mais à frente, que é o elemento visual, mas o elemento visual como método, não é? Como método, como a fotoelicitação, a fotografia reflexiva, que são métodos que utilizam a imagem, por exemplo, a fotoelicitação. Conduzimos uma entrevista, mas com base em imagens que podem ser quer do próprio investigador, que traz imagens para a entrevista, para disputar a conversa, naturalmente uma entrevista sendo mais aberta ou semi-aberta, ou, por exemplo, com uma fotografia reflexiva, não é? Em que os próprios participantes tiram fotografias e depois, seguindo uma determinada metodologia, há ali uma análise das fotografias que foram tiradas pelo próprio participante em função, naturalmente, de objetivos e de questões de investigação. Portanto, aqui os participantes com este novo universo, digamos assim, em termos de métodos e de dados, envolvem-se também, muitas vezes, na investigação de forma mais criativa. Depois, os Visual Research Methods permitem focar a atenção no que é verdadeiramente importante para o participante, incluindo aspectos que poderiam não ter ocorrido ao investigador. Eu vou dar um exemplo, no meu caso, por exemplo, quando eu utilizei fotografias de lagos, para além de utilizar textos que descreviam lagos, eu com as fotografias percebi ali determinados aspectos que podem ser úteis ao nível da promoção turística, que eu não encontrei nos textos, como por exemplo, quando nós olhamos para uma fotografia de um lago, os lagos têm esta característica, a água é parada, a água não está em movimento, e isso pode ser explorado ao nível da promoção turística, porque a água é diferente do mar. Nós, quando olhamos para o lago, e isso é o turismo de lagos, eu vou só assim muito rapidamente também, porque foi aquilo o tema da minha tese de doutoramento. Eu estudei a área do turismo de lagos, ou seja, o turismo que se desenvolve em torno de lagos, com o Lago do Alqueva aqui em Portugal como estudo de caso, mas quando nós olhamos de facto para uma imagem de um lago em que se realça aquilo que é o reflexo muitas vezes da paisagem na imagem, e aquilo que é a calma e a tranquilidade da água num lago, não é? A água parada, de facto isso permite aqui até potenciar muito, ao nível de potenciar a promoção turística. E isso eu não percebi com a análise de textos, percebi exatamente com a análise de fotografias. Depois daqui, portanto, esta quarta ideia, as imagens conjugadas com entrevistas podem adicionar dados enriquecedores. A quinta ideia, as imagens parece que soltam as palavras, não é? Em contexto de fotoelicitação, e as imagens podem ajudar os participantes a expressarem muitas vezes entendimentos complexos, não é? Portanto, a fotoelicitação e a fotografia reflexiva, por exemplo, é muito utilizada na área da saúde também, não é? Para nós muitas vezes percebemos aquilo que se passa com os pacientes, e muitas vezes de caráter mais até psicológico. Eu até fui no SIAC deste ano em Salamanca, tive a oportunidade de assistir a uma comunicação exatamente com a utilização de métodos visuais na psiquiatria, não é? E como isso, de facto, acrescenta valor às sessões de psiquiatria com base em fotografias. E depois também uma sexta ideia, as nossas conversas estão cheias de referências verbais às imagens, e o uso apenas de palavras muitas vezes não consegue expressar todos os elementos. Portanto, nós temos assim então aqui esta área da investigação em métodos e dados visuais, e eu mantive aqui o inglês, só porque às vezes a tradução pode alterar um pouco o significado, de Rosen, que diz que os Visual Research Methods are methods which are visual materials of some kind, ou seja, nós temos dados visuais,
Podemos estar a falar de uma pintura, podemos estar a falar de um cartoon, de uma fotografia, de um vídeo, mais ao nível da imagem em movimento, e podemos naturalmente falar em fotografias e fotografias também, fotografias digitais. Portanto, aquilo que ela diz que são visual materials of some kind. E, de acordo com o Rose, também esta última ideia, vou passar só aqui, they are very diverse group of methods. Portanto, nós temos um grupo muito diversificado de métodos e técnicas de análise também. Portanto, só aqui uma ideia um pouco relativamente à história, de uma forma muito breve. Portanto, os métodos de pesquisa visual, ou os Visual Research Methods, têm as suas raízes nas áreas das ciências sociais e humanas, portanto, a antropologia e a sociologia. Começou muito na área da antropologia, sobretudo ao nível dos estudos etnográficos, com o Collier, que em 1957, que é citado por Harper, é uma referência na área da fotodigitação, realçou o valor das fotografias como uma ferramenta importante, isto em final da década de 50, na investigação social, não é? Quando, de facto, começou a usar as fotografias em estudos mais ao nível da antropologia e foi, digamos que, o precursor daquilo que é a antropologia visual, em que tem uma obra exata de Visuology, portanto, o Collier é de 1967, se não estou em erro. Depois aqui, portanto, o uso de fotografias começaram a ser exploradas para, por exemplo, nessa altura, se perceber de que forma é que as famílias se adaptavam a novos ambientes quando mudavam de casa. Portanto, foi, digamos que, aqui a utilização das fotografias que melhorou a qualidade das entrevistas e foi a partir daqui que, de facto, foi o surgimento daquilo que é a fotolicitação muito utilizada nos dias de hoje. Temos aqui também outra ideia, que é a utilização de dados visuais em várias áreas do conhecimento, portanto, aqui na área da saúde, educação e também aqui também na área do turismo, portanto, que é a minha área, a área em que eu trabalho. Depois temos então a área do Cultural Analytics, que eu já falei também, e vou passar um pouco mais à frente, porque de facto também já fiz esta referência. Portanto, temos aqui então, para sistematizar, e acho que é importante também, porque naturalmente muitas das vezes nós não temos tempo para sistematizar, e o que eu estava a dizer à Sónia, agradeço também o convite para estes webinars, porque eles também servem exatamente é uma forma também de nós pararmos um pouco e de sistematizarmos também aquilo que vamos lendo e estudando, não é? E também, por isso é que eu estava a dizer que é também uma oportunidade interessante para mim. Portanto, temos aqui também, então, dois importantes papéis que o elemento visual pode assumir num processo de pesquisa qualitativa, e quer Banks na sua obra de 2007, quer Rose focam isso, mais ou menos, mais direta ou indiretamente. Primeiro é a utilização de métodos visuais em que a imagem é usada como estímulo para extrair informação e dados relevantes do participante. O que é que isto quer dizer? Portanto, daí eu teria estes círculos aqui com ideia-chave. A imagem como método. Portanto, e é aqui que Rose designa exatamente de Visual Research Methods, e nós estamos a falar então de métodos como a fotolicitação, a fotografia reflexiva, o photo voice, o Participant Employed Photography, portanto, métodos participativos visuais, ensaios fotográficos, fotodocumentação. Portanto, aqui nós temos exatamente a imagem como método, aquilo que Rose designa como dados visuais gerados pelo participante ou investigador, em que ela refere que as fotografias has the key visual element. Portanto, digamos que a imagem como método, não só como dado visual, mas como método exatamente de recolha de informação, de abordagem e de estudo relativamente em relação a um determinado fenómeno. Por outro lado, aqui a segunda ideia é que podemos olhar para os dados visuais como corpos de material empírico, não como método, mas como dados, não é? Tal como temos textos para analisar, por exemplo, também temos aqui a imagem, como corpos de material empírico, ou seja, o entendimento dos dados visuais como elementos que espelham determinado fenómeno. E daí, mais à frente, temos aqui então os dados visuais constituem-se então como corpos de análise, que podem ser entendidos ou não numa ótica de complemento de dados textuais. Portanto, os dados visuais são então assim unidades de análise relevantes. E então surge aqui já uma outra dimensão, que é a imagem como corpos de análise, que é o exemplo que eu trago hoje aqui no webinar e que partilho convosco,
que é aquilo que Rose chama das found images, são dados visuais que estão ali para serem analisados e para podermos extrair informação. Portanto, e temos aqui naturalmente a pintura, filmes, jogos de vídeo, fotografias, anúncios, cartoons, ilustrações de livros, fotos digitais e um conjunto de outras fontes de visuais de informação. Aqui então nós podemos ter aqui métodos e técnicas de análise que nos ajudam exatamente a retirar informação, não é? A analisar estes elementos visuais. Interpretação composicional, os métodos digitais, portanto os digital methods, mais ao nível das imagens digitais, como o projeto portanto, de Lev Manovich, a semiologia, a semiótica social, portanto, aqui naturalmente com outros objetivos diferentes daquilo, por exemplo, que eu tive quando utilizei a análise de conteúdo, a psicoanálise, a análise de discurso e depois aqui a análise de conteúdo ao nível da imagem. E é aqui, digamos que na imagem como corpus de análise, utilizando a análise de conteúdo como técnica de análise, que eu me situo, não é? Em relação ao exemplo que eu trago. Então temos um modelo conceptual bastante interessante de Rose, portanto isto é denso, é de facto bastante denso, mas de uma forma que eu por acaso já trouxe deste modelo no webinar em junho, mas entretanto também já tive a oportunidade de aprofundar e de ler mais relativamente ao livro de Gideon Rose, e o que nós temos aqui portanto, é uma ferramenta de análise que nos permite organizar o posicionamento, o pensamento em relação à imagem. E o que Rose refere é que nós, quando olhamos para uma imagem, quando a queremos analisar, temos aqui 4 elementos, pelo que ela designa de sites. A produção, ou seja, nós podemos querer analisar mais a imagem ao nível da produção, da forma como ela é produzida. Por exemplo, estou aqui aí com o cursor, portanto, porque eu estive a experimentar com a Sónia um bocadinho a lanterna, que permite aqui visualizar melhor, mas depois os slides não estavam a conseguir passar, então foi melhor, decidimos que seria melhor não utilizar a lanterna, então estou aqui a tentar utilizar o cursor para orientar o vosso foco em relação aqui ao modelo. O site da produção, o que é que nós queremos analisar? Queremos analisar quem é que produziu, quando, para quem, que tipo de imagem, como é que foi feita, portanto tudo depende dos objetivos, não é? E das questões de investigação. Por outro lado, queremos, por exemplo, analisar mais a audiência, para quem é que a imagem se dirige. Isso é uma dimensão que nos interessa em termos de análise. Então aqui podemos, como é que interpretamos, quem é que a interpreta, quem é o público que está a analisar esta imagem. Por outro lado, podemos fazer uma análise mais da imagem em si. Foi exatamente isso que eu fiz e o exemplo que eu trago. Ou seja, eu fiz uma análise da imagem em si, aquilo que Rose designa de image itself, ou seja, a imagem pela imagem. Eu não fiz uma análise de contexto, não fiz uma análise de envolvência, do contexto cultural, social. Eu fiz uma análise só da imagem utilizando a análise de conteúdo, só uma análise descritiva. Depois, também a circulação da imagem é uma outra dimensão importante e hoje em dia com a tecnologia há estudos bastante interessantes, não é? Como é que essas imagens são vinculadas e circulam? Facebook, Instagram, qual é o suporte tecnológico utilizado e neste modelo há aqui um cruzamento, não é? Estas 4 áreas cruzam, intersetam exatamente com aquilo que o Rose designa das modalities. Eu quero dar um enfoque mais ao nível da tecnologia, um enfoque mais ao nível composicional, ou seja, fazer uma análise mais composicional da imagem, ou fazer uma análise mais social, e aí se calhar já vou utilizar, por exemplo, a semiologia em termos de análise da imagem. Isto para tentar aqui ser um pouco mais claro. Eu até fiz aqui mesmo o scan do próprio livro, até está um pouco escrito, peço desculpa, mas são aqui alguns apontamentos que eu fiz, portanto que eu retirei exatamente aqui da página 25. O que ela faz depois é cruzar, portanto se nós aqui pretendemos fazer uma análise da produção da imagem, e se queremos fazer uma análise, uma modalidade mais tecnológica, então vamos utilizar uma abordagem mais ao nível da etnografia. Se quiser, peço desculpa que eu cliquei aqui. Se quisermos, por exemplo, fazer uma análise composicional, mas ao nível da produção, podemos também utilizar mais a etnografia. E, por exemplo, para a própria imagem, mais ao nível tecnológico, podemos utilizar aquilo que é, portanto, o método da análise composicional. Por exemplo, se quisermos fazer uma análise composicional da própria imagem
e com um enfoque na imagem em si, foi aquilo que eu exatamente fiz. Portanto, o exemplo que eu trago é exatamente este. Eu fiz uma análise mais da imagem, não fiz uma análise da produção da imagem, da circulação, nem da audiência, nem para quem se dirige, mas da imagem pela imagem. Então, o meu enfoque não foi tanto tecnológico nem social, foi mais composicional, e por isso eu utilizei então aqui, pareceu-me que de facto na altura a análise de conteúdo era o método e técnica mais adequado. Portanto, esta questão da utilização das metodologias naturalmente vem sempre, não é daquilo que é, portanto, um modelo conceptual e de um referencial de pensamento em relação ao estudo. Depois também só partilhar convosco que depois o livro de Gillian Rose, por exemplo, no capítulo 4 já faz, todo ele é dedicado à interpretação composicional, em que faz uma análise de materiais visuais como pintura, videogames e filmes. O capítulo 5 todo ele é dedicado à análise de conteúdo e à Cultural Analytics, que faz uma análise de qualquer tipo de imagem, neste caso particular eu fiz uma análise de fotografias, e por aí fora. Portanto, cada capítulo é dedicado, digamos assim, a um método de análise. Portanto, e passando um pouco à frente, porque estou a olhar aqui para o tempo, relativamente então à análise de conteúdo, que foi aquilo que eu fiz, e partilhando então um pouco a minha experiência relativamente àquilo que foi a minha primeira utilização do elemento visual. Portanto, eu de alguma forma sistematizei, portanto, aquilo que eu dizia nos passos na análise de conteúdo de fotografias, portanto, utilizei o elemento visual que eu utilizei fotografias, e já vou dizer de onde. Portanto, e temos aqui um passo preliminar, portanto, que eu até estava na dúvida se deveria designar primeiro passo, mas não, passo preliminar, em termos de análise de conteúdo de fotografias, portanto, que é de facto a definição do tipo de método de análise de dados visuais que nós vamos utilizar. Portanto, eu aqui já estou a partir do princípio, portanto, que é a análise de conteúdo, mas de facto, como vimos anteriormente com o modelo de Rose, nós temos aqui vários métodos e técnicas de análise. Portanto, nós temos, em função, naturalmente, dos nossos objetivos, das questões de investigação e do nosso referencial, todo ele conceptual, nós depois teremos que depois verificar se de facto o elemento visual vai acrescentar valor e depois definir que tipo de método e técnica de análise, até daí eu achar que este modelo de Rose ajuda-nos um pouco nesta fase. Temos então o primeiro passo, que é a definição do problema, da abordagem e o modelo conceptual de estudo. Claro que isto não é só na análise de conteúdo, em particular de fotografias, isto faz parte naturalmente de qualquer projeto científico. Mas aqui há algumas questões que eu na altura coloquei a mim própria e que depois vem logo o exemplo, a partilha do exemplo a seguir. Uma análise de dados visuais será útil face ao problema a investigar? No meu caso, eu na altura tinha textos relativamente à descrição de lagos e vou tentar de alguma forma também explicar um pouco melhor, sem tomar muito tempo, mas também para ser mais clara no exemplo que trago. Eu perguntei, será que eu com as fotografias, a análise das fotografias irão acrescentar valor àquilo que eu estou a estudar? Os dados visuais irão acrescentar novas perspectivas ao estudo, novos olhares, novas dimensões? Portanto, naturalmente, no nosso estudo científico, é uma questão importante e daí está no primeiro passo, não é? Em suma, irá conferir valor ao estudo? E depois também são questões que naturalmente isto não surgem assim a dada altura apenas e em dado momento, não é? É sempre um processo muito iterativo, às vezes a metodologia, enfim, ensina-nos que nós temos fases, mas depois quando estamos naturalmente num trabalho de investigação, as fases todas elas se misturam umas com as outras e nada é tão organizado como parece ser. Portanto, é um processo também muito vivido e muito sentido, que às vezes é difícil explicar por palavras, mesmo que a ideia seja sempre de partilha, mas é um processo sempre muito próprio de investigação. Depois esta pergunta, não é? Será um único elemento de análise que eu, no meu caso, não foi, portanto, foi um complemento aos dados textuais, que é aquilo que nós podemos também questionar neste primeiro passo. Depois a exemplificação deste primeiro passo, eu vou utilizar então a tese de doutoramento que naturalmente está disponível e tenho também para quem tiver todo o gosto em partilhar. Portanto, eu queria na altura perceber que o Lago do Alqueva, não é? Portanto, que é aqui, digamos, para quem não conhece e não sei se seremos pessoas também de outros países, mas é um novo lago, portanto digo novo porque é um lago que decorre da construção de uma barragem que fechou, portanto, as portas, não é? Os gates da barragem, peço desculpa porque acho que não estou a dizer corretamente, mas a barragem ficou concluída em 2002 e a partir de então nós temos aqui um lago artificial
e que interessa também ser potenciado do ponto de vista de turismo. Então, aquilo que eu queria investigar na altura, que quis investigar, foi exatamente aqui estas duas áreas-chave. A imagem de destinos, porque o lago está lá, mas precisa de ser promovido, comunicado, e de que forma ele pode ser promovido e comunicado, e por outro lado também aqui o turismo de lagos, que na área do turismo, nós no turismo temos várias formas de turismo, e o turismo de lagos é também uma forma de turismo, ou seja, todo o turismo que se desenvolve em torno de lagos, e nós temos aqui bons exemplos, não só a nível europeu, mas naturalmente americano, não é? Com os Great Lakes, com os grandes lagos, quer no Canadá e Estados Unidos, e também exemplos na Austrália e, claro, na Finlândia e na Europa, portanto, todo o desenvolve lagos, portanto, nomeadamente a Finlândia, a Polónia e também a Hungria, com o Lago Balaton, se bem que é claramente um destino de massas, não é? Portanto, o Lago Balaton localizado na Hungria. Portanto, e digamos que eu parti daqui. O que é que isto é só uma breve, porque me pareceu que às vezes poderia haver pessoas também de outros fora de Portugal. Portanto, o Lago do Alqueva está situado exatamente no Alentejo, em Portugal, e portanto, e nós temos aqui estes 250 km quadrados, digamos que se nós esticarmos o Lago do Alqueva, esticarmos as margens do Lago do Alqueva, ele é maior do que Portugal, porque tem cerca de 1.100 km de comprimento. 1100 e qualquer coisa, peço desculpa, mas também não quero estar a dizer, mas há à volta de 1100 km, portanto é maior do que Portugal. Isto são só algumas imagens, e foi isto então que eu pretendi estudar. Portanto, eu fiz aqui, isto é uma breve, fiz a revisão de literatura, e eu já vou explicar um pouco porque é que eu estou a partilhar esta ideia de revisão de literatura neste primeiro passo. Na revisão de literatura, eu fiz aqui, portanto, uma revisão de literatura em relação à imagem de destinos, e concluí aqui na década de 90 que começaram a surgir estudos qualitativos, que começaram a fazer estudos de imagem de destinos, não só ao nível dos métodos quantitativos, mas também qualitativos. E depois o que foi interessante foi exatamente, é isto que eu tenho aqui, portanto, que a dada altura eu tenho aqui os métodos qualitativos e também tenho aqui os métodos visuais, que começaram a surgir na década de 90 e em força na década de 2000, portanto começaram a surgir estudos de imagem de destinos que começaram a utilizar os métodos qualitativos por um lado, porque o paradigma tinha sido sobretudo positivista com os métodos quantitativos, mas a revisão de literatura permitiu-me exatamente perceber que os métodos visuais poderiam ser, aqui, sobretudo a análise do dado, do elemento visual, poderia acrescentar valor ao trabalho. Daí eu ter colocado um pouco esta revisão de literatura aqui nesta fase. Portanto, também fiz aqui a revisão de literatura em relação àquilo que é o turismo de lagos, e depois permitiu perceber que, de facto, é um fenómeno interessante, muito visual, o turismo todo ele é muito visual, e que os elementos visuais iriam acrescentar valor. Portanto, este é o modelo conceptual da tese de doutoramento, é muito complexo, não é estar a explicá-lo, mas eu tenho aqui só amarelo o seguinte, não é? E sobretudo vou focar-me aqui mais ao nível da metodologia. Então o que eu fiz depois, na altura, portanto, foi utilizar os métodos mistos, utilizei análise qualitativa, e métodos qualitativos, e utilizei métodos quantitativos. E foi na análise nos métodos qualitativos que eu então aqui utilizei a análise textual e a análise de fotos. Portanto, no próprio modelo conceptual, daí a questão de análise de conteúdo destas fotografias, portanto, começaram muito antes do que a fotografia pela fotografia, não é? Começa portanto, enfim, no referencial de pensamento e naquilo que se pretende naturalmente estudar. E digamos que então isto só uma forma muito simples, isto são as várias fases do trabalho, e eu tive aqui duas fases com abordagem qualitativa, e depois a última, métodos quantitativos, portanto um pouco os métodos mistos, em que eu utilizei o modelo, portanto o Structural Equation Model, o modelo de equações estruturais. Peço desculpa que às vezes a pessoa pensa em inglês e depois baralha português e inglês. E é aqui nesta fase aqui, na fase qualitativa, em que eu quis essencialmente explorar o que é que significava turismo de lagos, e quis identificar atributos, elementos que caracterizam o turismo de lagos, e foi então aqui que eu percebi que a análise de fotografias poderia ser útil. Então, portanto, aqui é um pouco o meu modelo de 3 fases, e o que eu vou mostrar diz apenas respeito a esta fase 1,
porque depois ainda tive a fase 2, em que fiz entrevistas a vários stakeholders e depois a análise quantitativa. Mas nesta primeira fase, na análise qualitativa, foi uma fase muito exploratória e foi aqui que eu utilizei as imagens. Portanto, as questões de investigação eram estas: quais os atributos de imagem que poderiam estar envolvidos na formação de imagem de destinos de lagos. Portanto, eu queria perceber atributos de imagem. Quando eu falo em atributos de imagem, quando nós olhamos para uma paisagem de lago, o que é que nós vemos? E a análise de fotografias permitiu-me, por exemplo, perceber a vegetação é um elemento importante, a forma como a água nos é apresentada na fotografia também é importante, naturalmente. As atividades náuticas também aparecem em fotografias, portanto são tudo atributos de imagem. Por outro lado, também queria perceber as principais características e dimensões, o que é, ao fim e ao cabo, o fenómeno do turismo de lagos. E as fotografias também me ajudaram nesta fase exploratória. Então, o segundo passo em termos de análise de conteúdo é exatamente o que designei aqui, de procurar as imagens certas, de acordo com os objetivos e questões de investigação, e definir o papel do dado visual no estudo. Portanto, nós temos aqui naturalmente a representatividade das fontes, queremos utilizar dados visuais, mas quais vão ser as nossas fontes, o que é que nós vamos utilizar como fontes de dados visuais? Terão que ser representativas e significativas, se bem que isto, na análise qualitativa, não é? Esta ideia de representatividade carece depois também de mais explicação. Teremos que naturalmente aqui fazer uma seleção das fontes, não é? Digamos que a nossa amostra, entre aspas, podemos designar, mas também podemos ter aqui, digamos que um processo de uma amostragem mais aleatória, estratificada. Eu utilizei sobretudo estratificada e de conveniência. E dados visuais serão corpus único ou vou complementar com textos, com dados visuais? No meu caso, portanto, aqui continuando a utilizar aqui a minha tese como exemplo, a minha fonte, o que é que eu depois de várias pesquisas, eu utilizei então um portal de amantes de lagos. Portanto, pareceu-me que, querendo analisar lagos, fotografias e textos, este portal é um portal com cerca de 1225, uma base de dados de 1225 lagos, em que há uma descrição dos lagos e há fotografias de cada lago. Portanto, pareceu-me na altura que era a fonte mais adequada. Porquê? Porque são os designados lake lovers, amantes de lagos. Portanto, são pessoas que fazem turismo em torno de lagos e que depois vão postando, colocando as suas fotografias e também com textos associados aos lagos. Depois, a definição do corpus de análise, portanto, neste caso, são fotografias de lagos disponibilizadas por amantes de lagos. O papel do dado visual, no meu caso, foi complementar ao texto. O tipo de amostra, aquilo, portanto, que Krippendorf designa como processo de unisizing and sampling procedure, foi estratificado e por conveniência. Porquê? Porque eu aqui tinha lagos na América, uma base de dados com lagos nos Estados Unidos, América do Sul, Austrália, naturalmente África também, Europa, e então eu tive que de alguma forma também chegar aqui à minha amostra, e ela foi estratificada e por conveniência. Porquê? Porque eu utilizei os critérios geográficos, eu só fiz uma análise de lagos na Europa, e depois dos dois maiores lagos em cada país, portanto, porque havia mais, mas tudo isto naturalmente justificado em termos de metodologia. Portanto, eu cheguei então aqui a esta fase 1 para identificar atributos de imagem. Portanto, o portal Turismo de Lagos, com base de 1625 lagos, em que analisei os textos, mas eu agora não me vou debruçar, não é? Portanto, tive 40 unidades de análise com descrição dos lagos, análise de conteúdo, e depois então aqui, como complemento à análise textual, utilizei 124 unidades de análise, ou seja, eu fui buscar 124 fotografias, naturalmente, portanto, com o procedimento da amostra, da definição da amostra. Eu estou a utilizar a amostra, mas isto é sempre controverso, esta designação, não é? Mas pronto, não temos agora a oportunidade também para estar a desenvolver um pouco mais este assunto. Portanto, fiz uma análise de conteúdo pictorial, portanto, e aqui utilizei um determinado método que eu já vou explicar. Então, este foi, portanto, o meu processo de seleção, as minhas sampling units de textos e fotografias. Portanto, estes foram os países que eu identifiquei, dentro daquilo que foi o processo de definição de uma amostra mais estratificada e também por conveniência, os 2 maiores lagos em cada país,
Então isto no total, portanto eu construí aqui este quadro com o país, o lago, codificado, porque eu tive depois de ir buscar as imagens, e eu já vou explicar um pouco, porque utilizei o WebQDA que me ajudou bastante, e que, portanto, coloquei como fontes internas todas as imagens, as 124 imagens, e fiz então uma análise de conteúdo. Portanto, no total, então, 124 imagens que foram analisadas. O terceiro passo, definir o procedimento de codificação e categorização. E neste caso aqui, portanto, é cumprir as características gerais da análise de conteúdo, portanto, naturalmente há outros webinars que se debruçam mais também e de uma forma mais aprofundada sobre a análise de conteúdo. Portanto, a definição das categorias, também aqui eu fiz ao nível das fotos, mas com um procedimento adequado, aquilo que é o elemento visual. Fiz uma abordagem, a abordagem aos dados é também importante, portanto, se nós vamos fazer uma codificação mais indutiva ou mais aberta, mais indutiva, aberta ou dedutiva, pré-determinada, portanto, se já temos um referencial teórico que nos vai ajudar a fazer a análise de imagens, eu no meu caso já vou explicar que fiz uma análise de imagens muito aberta, sem seguir um referencial teórico, porque eu na altura estava exatamente a explorar. Portanto, aqui também é importante definir o método de codificação e utilizei muito na altura uma bíblia em termos de definição de tipos de codificação, que é o livro do professor Johnny Saldana, e a edição que eu utilizei foi 2009, que me foi bastante útil. Portanto, será uma codificação mais holística, descritiva, temática, narrativa. O que é que eu fiz no meu caso? Eu fiz então uma abordagem aos dados de acordo com aquilo que eu pretendia, de identificar atributos, elementos em cada uma das imagens, mas de uma forma muito livre, portanto, aberta, indutiva e livre. Os atributos foram surgindo livremente. O método de codificação, portanto, utilizei o método de 4 fases, que eu já vou rapidamente, e não queria usar mais do que 10 minutos. Sónia, sim, pode ser, começamos assim às 9h10. Pode ser, Isabel, se os nossos participantes concordarem, podemos continuar. Acho que sim, acho que temos. Não demora muito mais. Feedback positivo para poder concluir à vontade, sim. Claro. Portanto, o método de codificação, então, foi aqui o método 4 fases, e depois o tipo de codificação, eu fiz uma codificação descritiva e temática das fotografias. O que é que eu fiz? Utilizando aqui, portanto, o WebQDA. Portanto, fiz o passo 1, isto é um pouco difícil de explicar, mas claro que tenho todo o gosto em depois continuar a conversar sobre o assunto, todos os motivos. O que é que eu fiz? Eu fui às 124 fotografias, importei-as para o WebQDA nas fontes internas. Eu peço desculpa estar a utilizar esta linguagem, mas pronto, é uma linguagem em termos de funcionalidades do software que eu utilizei, e foi o WebQDA. Mas que depois, entretanto, pode ser complementado, este webinar pode ser complementado com outros webinars que se dedicam mais às funcionalidades do próprio software, portanto, e que agora naturalmente não tenho oportunidade para desenvolver, mas mais preocupo mais, portanto, a metodologia e o método utilizado e naturalmente aqui o software que ajudou bastante, sobretudo na organização do material e depois naturalmente na codificação, naquilo que eu fiz, nem foi tanto codificação, foi encontrar exatamente, identificar caixas em cada uma das imagens que me permitiu então chegar a uma bateria de atributos. Portanto, fui identificando todos os motivos ou objetos, portanto, isto tem a ver com uma metodologia que eu segui, portanto, de Panofsky, na área da iconografia, e também Albert St. James, na área do turismo, utilizou esta metodologia, se bem com algumas diferenças, uma identificação de todos os elementos objetos. Eu, por exemplo, dou aqui só o exemplo que isto para mim já é um elemento, o céu é um elemento que está aqui, que vem exatamente Blue and Open Sky, portanto isto permite-nos depois, o software permite-nos encontrar estas caixas e depois fazer a legenda, não é? E aqui tenho Blue and Open Sky, portanto tenho muitas imagens com este atributo, isto é que é o atributo, é o elemento, é o objeto. Portanto, digamos que os lagos estão muito associados ao céu, não é? E do ponto de vista de promoção foi isso que concluí. É sempre uma junção muito interessante, a água e o céu. Também aqui a tranquilidade e peaceful water, portanto, mais uma vez, as águas tranquilas. Portanto, isto também é um outro objeto que foi identificado de forma livre, e aqui não se vê muito bem, mas isto são barcos à vela. Portanto, a questão das nautical activities, das atividades náuticas no lago.
portanto, uma dimensão importante no turismo de lagos, ou seja, nós não podemos ter turismo sem termos atividades náuticas no próprio lago. E depois a paisagem envolvente, isto é outro objeto, portanto, muito, e até mesmo outra ideia interessante que a análise de fotografias me permitiu perceber foi esta junção entre paisagem e água, que resulta muito bem ao nível da promoção turística. Portanto, este foi o primeiro passo. Depois, todos os motivos, todos estes motivos, de acordo com a metodologia que eu segui, até com uma forma simples em Excel, uma folha Excel, que eu até trouxe aqui para, eventualmente, se tivesse tempo de mostrar, todos estes motivos nas 124 fotografias foram isolados, registados e descritos livremente, com a utilização destas caixas coloridas que o software permite, com comentários espontâneos, e depois todos os motivos foram listados. Foi um processo de filtro, porque naturalmente eu tinha aqui muitos motivos que se repetiam nas 124 fotografias, não é? Por exemplo, o céu limpo ou águas tranquilas, portanto repetiam-se naturalmente em muitas das imagens, em muitas das fotografias, e eu depois tive que fazer um processo de filtro, não é? Conjunção de dimensões ou com corte, no caso de serem repetidos, portanto uma fase de filtro. O passo 2, entretanto, foi isto, portanto todo este processo de análise de imagem, análise de conteúdo de imagem, não é? Permitiu-me chegar aos 42 motivos, objetos, portanto uma listagem de 42 atributos, que eu depois já vou mostrar muito rapidamente, e depois eu na altura numa folha Excel, até de uma forma um pouco manual, eu confesso que se calhar hoje já deveria passar para uma outra fase, mas o Excel é uma ferramenta excelente, não é? Que nos ajuda bastante, tem um potencial muito grande, e o que eu fiz foi depois, entretanto, avaliar, medir a frequência destes atributos, destes 42 motivos, no total das 124 fotografias, ou seja, se apareciam ou não apareciam. O passo 3 foi um processo de arrumar os motivos e os objetos, depois no final, portanto, eu só, em vez de partir de temas, portanto, como eu referi, foi uma análise livre de atributos, para depois chegar então aos temas. Eu preferi assim do que estar logo a tematizar no início. E depois o passo 4 foi uma classificação final dos 5 temas, ou seja, com esta análise de conteúdo, de alguma forma também simples, bem que foi bastante trabalhosa, mas simples no sentido que, como é que eu posso explicar? Simples porque hoje olho para trás e parece simples, mas na altura foi bastante trabalhosa, mas naturalmente não desvalorizando aquilo que foi feito, mas simples porque permitiu chegar a conclusões interessantes e o elemento visual tem essa particularidade. Portanto, eu cheguei então depois a 5 temas e vou já explicar. Isto foi só dizer entretanto que eu na altura usei a versão do WebKDA, a primeira versão, porque entretanto já há uma versão nova do software. E daí, portanto, isto ter aqui uma configuração diferente, não sei se é possível ver, mas de facto, portanto, isto foi a análise que eu fiz em 2013, portanto, e cada uma, só para mostrar aqui, cada uma das imagens foi exatamente foram identificados os tais objetos com a tal legenda que permitiu então chegar exatamente a determinados resultados que eu vou concluir mostrando exatamente, e isto continua nas 124 fotografias. Eu vou só passar aqui um bocadinho a esta questão da folha Excel e depois, naturalmente, se algum dos participantes tiver interesse, eu poderei mostrar. Entretanto, o quarto e último passo foi a apresentação e análise dos resultados. Portanto, o que é que na análise de conteúdo nós muitas vezes depois procuramos fazer em termos de análise visual, não é? Portanto, é um pouco quantificar. Portanto, isto também é discutível e discutido, depois a quantificação, não é? Mas nós muitas vezes a quantificação também permite-nos um pouco identificar aspectos importantes e depois também olhar qualitativamente para os dados quantificados. Isto é outra fase, mas fiz uma contagem de frequências. Aliás, é importante neste passo fazer uma contagem de frequências nas fotografias, a definição da forma de visualização dos resultados, como é que eu vou apresentar os resultados que advêm desta análise em tabela, em gráfico, numa Word Cloud, é também um aspecto importante. Numa figura, os resultados devem responder às questões de investigação, claro, devidamente contextualizados pelo referencial teórico. No meu caso, e por último, vou mostrar aqui como é que eu apresentei os resultados, não é? Por um lado em tabelas, porque eu fiz uma contagem dos atributos, e depois por outro lado na figura, que exatamente os resultados foram estes, ou seja, eu com a análise das fotografias, eu sei que isto está assim um bocado confuso,
mas isto exatamente são os 42 elementos que depois de terem sido filtrados eu identifiquei das fotografias. Blue sky, céu azul, vegetação na coastline, portanto, na shoreline, ao longo do lago, que é um elemento bastante importante na escolha dos lagos, por exemplo, como é que é a vegetação, e muitos lagos até não têm vegetação, é meio urbano, não é? Estão junto de cidades. Landscape, a cor da água, o facto da água aparecer como espelho, também é outro atributo de imagem, a ideia do céu aberto e imenso, portanto também encontrei muitas fotografias, portanto há um conjunto aqui de bateria de atributos de imagem que resultam da análise das fotografias. Depois a frequência permitiu-me exatamente concluir que o céu azul está em primeiro lugar, não é? Portanto, é o que vem, resultou aqui da análise de fotografias, portanto, muita associação do lago com o céu azul. Isto é importante porque permitiu identificar novas perspectivas em termos de promoção turística, novos olhares, a busca de detalhes, daquilo que é intangível, que exatamente no início eu falava sobre isso, não é? Por exemplo, esta ideia de espelho d'água, que eu não encontraria, se calhar, no texto, se bem que no texto eu também posso ter a designação de espelho d'água, mas na fotografia ela aparece assim de uma forma até mais agradável. A vegetação, portanto, tudo isto então aparece por percentagens, porque foi a tal quantificação que resultou então da análise de frequências destes atributos nas 124 fotografias. Por último mesmo, depois no final, portanto, esta análise de fotografias permitiu-me então encontrar aqui cinco categorias. Portanto, também trabalhando aqui portanto, com o WebKDA e também com o Excel, que foi uma junção muito interessante, eu cheguei então a 5 categorias importantes associadas aos lagos, como por exemplo os elementos naturais, muitas fotografias que estão aqui, não é? Que fazem parte desta categoria, que são aquilo que eu designei das características físicas diretamente relacionadas com os lagos. A categoria 2 são infraestruturas, também muitas fotografias aparecem naturalmente, a importância das marinas, dos portos, de todas as infraestruturas de apoio, de acesso à água. Aqui também as atividades de recreio no lago, portanto o lago vale por si só, mas também tem que ter as tais atividades náuticas e em muitas fotografias nós vimos, e sobretudo interessante, porque a atividade náutica aqui em Peru foi de facto a vela, que está muito associada ao lago, não é? Portanto, uma embarcação que anda ao sabor do vento, e depois aqui também a cultura e o património, porque em muitos lagos há muitos monumentos que estão junto aos lagos, portanto esta dimensão também é importante. E por último também aqui uma outra categoria que é aquilo que eu designei do natural environment, ou seja, há muitas fotografias também que mostram o lago, mas também com a presença humana, não é? Portanto, humana, a localidade, e que também foi outra categoria interessante. Para concluir, então, em jeito de conclusão, portanto, só mostrar que isto são novos paradigmas, novas formas de pensar, novos entendimentos, novas realidades que estão a surgir, ainda bem, que exigem novas abordagens, novos métodos e técnicas e que abrem espaço, naturalmente, aqui para o elemento visual, como dado e como método, e seria outra área interessante a explorar, que é exatamente, portanto, todos os métodos associados ao dado visual, que são os Visual Research Methods, como a fotolicitação e o Reflective Photography, mas naturalmente será um outro assunto com outros investigadores também que têm trabalhado nestas áreas. E depois novos campos de conhecimento. E pronto, eu termino, e só termino aqui também com esta ideia de Rose, que eu gosto bastante, que use your methodology to discipline your passion, but not to deaden it, ou seja, utilizar a metodologia de alguma forma para disciplinar a nossa paixão, mas para não ser um obstáculo e não colocar entraves a essa mesma paixão. E agradeço então a atenção e naturalmente tenho todo o gosto para responder algumas questões sem querer tomar também mais do vosso tempo. E termino com um emoji também. Obrigada. Ana, posso comentar? Pode sim, Sandra. Posso? Sim, senhora. Olha, dou-te muitos parabéns porque eu vim aqui para esta formação, pronto, tenho alguma experiência de trabalho em análise de dados com o software do WebKDA, aliás, através da primeira formação que tivemos aqui no IPBEJ, mas de facto esta vertente
da análise de imagens é completamente nova para nós e dou-te os parabéns, 1000 parabéns, porque de facto obrigada. Muito bem suportada e abriste-me aqui novos horizontes, novas ideias. E ótimo. Eu de facto, quando vim para aqui, estava a pensar que era uma formação talvez até mais operacional, digamos, técnica, de como pegar no software e como fazer, mas gostei mais desta tua abordagem, sinceramente, porque partes como deve ser da problemática e da base teórica, que eu não conhecia e, portanto, estou aqui com um manancial de referências que eu vou tentar explorar da melhor forma. E de facto, olha, gostei bastante, muito pois, mesmo. Claro, Sandra, claro. E vou tentar explorar, essencialmente, abrindo horizontes nesta área, na parte prática também, porque tenho aí um trabalho em curso que se calhar a parte das imagens seria interessante, mas pronto, não quero tomar mais tempo aqui, provavelmente há outros formadores que querem colocar mais questões, mas pensemos à mesma instituição, tomaria a iniciativa de depois falarmos no bar, da Estiga ou assim. Com certeza, exatamente. A ideia também foi exatamente essa, não é? E eu depois também, Sandra, já disse à Sónia, falta-me só aqui terminar o slidezinho das referências. Eu só me esqueci de mostrar por acaso. Isto é um jornal digital sobre os Visual Methodologies. Esta é a conferência que houve em Singapura este ano, em agosto, com o International Visual Methods Conference, e depois aqui só algumas obras de referência, para além daquilo que são os artigos, não é? E os journals também já vai havendo nesta área. Faço só referência ao blog da Gillian Rose e depois, mas isto para dizer, Sandra, que eu depois ainda estou a terminar as referências que não consegui, mas que vou terminar para depois, entretanto, enviar os slides. Portanto, vamos com certeza continuar a falar sobre isto. O teu material já será muito bom, sim. Muito obrigada eu por esta oportunidade e faço votos que novos webinars surjam e eu me possa inscrever também. Parabéns à equipa toda do WebPDA, como é óbvio. Obrigada, Sandra. Eu já dou a palavra a outros participantes, só para aproveitar a deixa e dizer que vamos ter em breve mais um webinar agora no mês de novembro sobre escrita académica com a investigadora Zé Loureiro da Universidade de Aveiro e depois temos outro webinar no início de dezembro sobre categorização, ou seja, esse já mais focado na própria funcionalidade do WebQDA, porque terá naturalmente de ser um pouco mais prático na vertente de categorização, mas o investigador Miguel Dias também vai falar da categorização em geral em qualquer projeto de investigação, porque é óbvio que é um trabalho prévio que tem de ser feito para depois se poder utilizar a ferramenta convenientemente. Não sei se, entretanto, a Raquel ou o David querem colocar alguma questão. Raquel, não sei se nós não estamos a ouvi-la, apesar de ter o microfone habilitado, não estamos a conseguir ouvir. Estamos a ouvi-la muito baixinho. Está ouvindo bem? Rápido, Ravel. Não sei se a Ana consegue ouvir. Estou baixinho, mas se eu me concentrar, consigo. Ok. A Raquel tem um assistente técnico que dá sempre muito jeito. Já está. Está ouvindo? Perfeitamente. Sim, Raquel. Pronto, eu estou falando aqui do Brasil. Olá, bem-vinda. É a primeira vez que eu vou usar essa ferramenta WebQDA. Ok. Mestrado em São Paulo. Eu moro em Recife. Agora, hoje, eu estou em Recife e faço mestrado em enfermagem na Universidade de Guarulhos, São Paulo. E aí, essa semana eu vou pré-qualificar o meu projeto e no meu método eu vou usar o WebQDA. Então, assim, eu estou conhecendo aos pouquinhos e me inscrevi já em outros cursos para me aprofundar e poder, no próximo ano, colher os dados e me sair bem na ferramenta. Estou muito feliz, fiquei tão feliz porque tão longe e a internet hoje dá essa oportunidade e ao mesmo tempo tão próximo. Então, assim, correndo do trabalho, deu tempo, mas estou muito feliz, obrigada. E eu ainda estou inscrita em outro.
Certo. Raquel, só para também aproveitar, uma vez que falou que se atrasou um pouquinho, o que acontece por vezes com alguns participantes, nós amanhã vamos enviar a gravação, o link para poder rever, portanto pode rever a apresentação desde o início, as vezes que necessitar, e depois vai recebendo informações sobre as próximas sessões que vamos ter, tanto webinars como cursos também online. Portanto, é uma questão de escolher aquele que mais convier. Eu agradeço. Eu não sei se o David tem alguma questão para colocar à Ana. Ok. Para já quero dar os meus parabéns. Não sei se está a ouvir bem. Certo? Sim. Está. Sim. Adorei a apresentação. Eu também sou novo no WebQDA. Vou começar agora, estou a fazer o meu mestrado e vou recolher agora os dados. Vou utilizar imagens, vídeos, vou fazer misto também, e tem a ver com posturas adotadas no momento do parto, que é isso que eu faço, na altura do nascimento, e vai ser giro ver quais são as posturas que são adotadas, se são as mais corretas ou não, e depois ter que analisá-las. E para isso vou utilizar o WebQDA. Bem, eu acho que isto vai ser uma aventura, mas ótimo, é bom. Se me permite, se acha que vai ser uma aventura, já é bom sinal. Mas quero aventurar-me e quero aproveitar. Aliás, claro, a apresentação despertou, tal como disseram, despertou curiosidade e respeito pelas imagens, porque nós habitualmente olhamos para uma imagem e nós sabemos que ela fala por 1000 palavras ou reflete 1000 palavras, mas às vezes não refletimos na própria imagem. Não, exatamente. E conseguimos, para além de colocarmos o bichinho do WebQDA, da análise ou das vantagens da WebQDA, acabou por refletir sobre o que realmente é uma imagem. E eu gostei imenso. Eu tenho que dar os parabéns. Só tive que não estar no seu doutoramento, na sua defesa, porque também é meia hora para a apresentação, é sempre até teria sido, mas sim, claro. E já agora David vai usar vídeos então? Vou recorrer a vídeos e também em relação ao quantitativo. Quantitativo vai ser uma escala, a REBA, que é mesmo de postura. E vou aproveitar a fazer o vídeo. Pronto. Exatamente. A Comissão de Ética do hospital já autorizou. Próximo mês começo a recolha dos dados, dos vídeos. Muito bem. Pronto. Muito bem. Todo o sucesso assim para essa sua aventura, porque é de facto são aventuras. Mas ainda bem que são aventuras. Mas eu acho que vai ser uma bela aventura. Claro. Eu aqui, David, olha, relativamente à análise de imagem em movimento, vídeo, digamos assim, não é outra área, que é a área da, não é? E aí que a Sónia também poderá falar um pouco mais do que é, portanto, um pouco a videografia. Sim. Que eu também há pouco tempo estava a dizer exatamente à Sónia que agora tenho vontade também de fazer aqui alguns trabalhinhos usando o vídeo também, não é? Portanto, passar aqui um bocadinho para a análise da imagem em movimento, com a análise de vídeos, isso em turismo, temos aqui dados muito interessantes para analisar também, não é? Que é a questão dos vídeos e até mesmo de vídeos promocionais, e não só promocionais também. Portanto, nós temos previsto fazer já um webinar também especificamente sobre vídeo e temos de conseguir alguma disponibilidade dos investigadores que já utilizam o WebQDA com vídeo para poder fazer uma sessão. No entanto, já temos algum... Que eu vou começar a trabalhar os dados para janeiro. Vamos tentar, David, até porque sei que há um interesse crescente nesta área, porque o vídeo está a crescer exponencialmente em todas as áreas, de uma forma transversal, não apenas nas redes sociais e na promoção de produtos, mas noutras áreas também. E, portanto, é um plano que temos de fazer essa sessão, mas também aproveito para dizer que no próprio blog do WebQDA já temos algum conteúdo
que foca, ainda que de forma mais superficial, a videografia e, portanto, é uma questão de irem explorando alguns conteúdos que vamos disponibilizando à medida que também conseguimos ter, da parte dos investigadores, essa disponibilidade. Mas sim, logo que tenhamos essa sessão agendada, enviaremos a informação para estarem atualizados, seguramente. Peço desculpa, não me apresentei, sou David Sousa, sou do Funchal. Ótimo, ótimo. Ok, mas então, David, trabalha na área da saúde, não é? Sim, sim. Claro. Sou enfermeiro, sou especialista de saúde materna e obstetrícia e trabalho na sala de partos. Ok. Também dou aulas na escola de enfermagem cá e estou a fazer o meu mestrado, 2 mestrados, que eu sou sempre assim a dobrar, e um de saúde materna, ou seja, já fiz a especialidade há 10 anos e agora estou a fazer um mestrado, porque na altura não havia mestrado, a especialidade não contemplava mestrado. Então estou a fazê-lo na ESEL, em Lisboa. Ótimo, ótimo. Para a ESEL. Aliás, vai haver uma formação. Sim, na ESEL, dia 13, introdução, certo? A ESEL é uma das instituições que colabora habitualmente connosco, quando já tivemos algumas formações de WebQDA, porque precisamente os investigadores da área da saúde também estão a desenvolver imensa investigação qualitativa e têm necessidade de, claro, adotar estas ferramentas, sem dúvida. Já agora Sónia, desculpe, só dizer uma coisa ao David, sim, David está... Eu estou a ouvir. Que a questão aqui, portanto, como o David também está a utilizar aqui a imagem, não é? O vídeo em particular, eu acho que é muito importante também, em tudo, não é só porque estamos a usar o elemento visual, mas porque o elemento visual também está numa fase de reconhecimento, mais do ponto de vista científico, que é a robustez, não é? A robustez, uma metodologia bem consolidada, bem explicada, bem fundamentada, porque também há naturalmente estudos que por vezes utilizam a imagem, mas lá está, não há uma fundamentação por detrás, não é? Portanto, e então eu acho que para nós também darmos o nosso contributo para que o elemento visual possa ser também cada vez mais reconhecido pela academia, porque o Banks fala exatamente no seu livro disto, não é? Da necessidade porque o elemento visual ainda não é devidamente reconhecido, portanto isso faz com metodologia bem fundamentada, o enquadramento teórico, não é? E todas as opções bem fundamentadas, não é? Porque também a imagem muitas das vezes também pode ser vista na perspectiva menos boa, não é? Que podemos pegar num conjunto de imagens e fazer assim uma análise e, portanto, e assim nós estamos a contribuir para que de facto o elemento visual seja mais reconhecido pela academia. Portanto, isso é um aspecto que na altura no doutoramento, não é? Tive... também que outros investigadores me chamaram a atenção foi a necessidade realmente de ter tudo muito bem consolidado, não é? A metodologia e as opções fundamentadas, não é? Naturalmente com todo o processo de aprendizagem que vamos fazendo em relação a estes assuntos, não é? E quando olhamos para trás já não faríamos da mesma maneira, mas é assim, faz parte do processo de evolução também. Claro. Bom, não sei se há mais questões, entretanto. Se não tiverem mais questões, vamos deixar a Ana Isabel descansar agora. Ora é essa. Não só eu, mas todos também, não é? Não, mas eu quero deixar desde já um agradecimento à Ana Isabel pela excelente apresentação que fez e pela disponibilidade. Obrigada, e por todo este material que nos vai disponibilizar. Amanhã vamos então enviar a apresentação e o link para depois poderem rever o webinar. E obrigada e espero vê-los a todos em breve nas próximas sessões. Vamos enviar a informação para se manterem atualizados e desejo uma boa noite a todos. Obrigada e boa noite a todos e referir mais uma vez, Sónia, que também só por ter feito o webinar é que eu sistematizei também esta informação, não é? Portanto, esta ideia de ambas as partes saem beneficiadas. Ainda bem. Isso é bom, isso é muito bom. Eu espero que sim e, de facto, acima de tudo, acho que estas sessões são
úteis para responder a muitas necessidades que os investigadores também acabam por nos colocar, não apenas na utilização do WebKDA diretamente, mas também depois, como a Ana também já mencionou, na parte metodológica que tem que estar necessariamente bem consolidada para se poder utilizar o WebKDA. Se tiverem alguma dúvida, nós estamos disponíveis através do e-mail, do nosso website também e de outras plataformas e podem sempre entrar em contato connosco. Ok. Obrigada a todos. Até à próxima. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. E adeus, Sandra, até amanhã, se calhar. Adeus, até amanhã. Até breve. A todos, David, também à Raquel. E Sónia, Adeus. até à próxima. Obrigada, até à próxima. Adeus então.